No vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando o HGLG, fundo que recentemente aí foi comprado pela gestora Pátria e que tem dado muito o que falar aí no mercado financeiro e de fundos imobiliários nos últimos meses. Outro ponto muito interessante que a gente vai abordar nesse fundo é que para esse mês a gente não teve aquela grande distribuição de final de semestre que acontece normalmente no HGLG, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais de toda essa situação que vem acompanhando esse fundo nos últimos meses. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira. E o melhor disso tudo, a gente vai atingir isso compartilhando informações junto. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final e bora lá. Bom, pessoal, HGLG hoje custando aí cerca de R$160. É um fundo que tem um dividend yield aí na casa dos 9,16%. É um dividend yield até alto para um fundo de tijolo. No último ano aí tá acumulando uma desvalorização. A gente vê que esse é um fundo que caminha muito de lado, né? Então ele não vai sair muito aí. É só a média de preço aí que tá entre os 150 e 170 reais. E sempre vai ficar trabalhando bem pertinho desse valor. É um fundo bilionário, né? São mais de 5 bilhões de patrimônio. É um fundo muito grande. O valor patrimonial dele hoje é 153, então tá sendo negociado um pouco acima. Mas é aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. Fundo de tijolo a gente não toma totalmente como base esse PVP, né? Já que existe uma defasagem e tudo mais, as análises feitas, a gente só tem um norte, mas não é ele que vai definir todas as nossas decisões. Tem um bom valor em caixa, boa base de cotistas também. É um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje na bolsa. Uma boa liquidez e aí o dividendo, né? Pagou 1,10 novamente. E aqui a gente vê, né? É normal já, até histórico. Todo final de semestre esse fundo vai distribuir um pouco do seu lucro, né? Que tá ali acumulado. E para esse semestre a gente já não teve mais essa distribuição, né? A gente vê que em junho lá aumentou só um pouquinho e agora para esse mês a gente já não teve mais. Lá na DRI eu vou explicar para vocês o porquê que não teve essa distribuição. E aqui a gente chega na parte do relatório. Tem alguns pontos importantes de destacar com vocês. Primeiro, né? Vacância física. O fundo reduziu bastante a vacância. A vacância estava até mais alta e agora eles conseguiram reduzir. Isso é bom. Vamos lá. Para esse mês tivemos dois momentos aí que impactaram no dividendo, né? No resultado do fundo. Primeiro foi a multa rescisória da WMB lá no HGLG Betim. Valor de 2,5 milhões de reais. Valor bem alto. E também o outro fator que influenciou foi o pagamento da multa, né? Da Sequoia no Parque Torino, tá? O valor de 539 mil não é algo tão grande, mas são só esses dois fatores aí que influenciaram nesse resultado. Na questão comercial, a gente teve muitas novas informações. A primeira, como eu falei para vocês, é a redução da vacância do fundo para 9,87, e também, por outro lado, se teve redução da vacância física, a gente teve um aumento da vacância financeira, subiu para 8,62. Vamos lá, em relação à alocação, expansão, renovação, a gente teve muitas informações novas. Então lá no Washington Luiz, tiveram uma nova alocação de 3 mil metros quadrados. Em Betim, tá tendo uma expansão da Shopee, tá em fase de assinatura, muito bom também. Tá ocorrendo a expansão de um dos locatários do DCC, um valor total de 6 mil metros quadrados. E aí estamos tendo negociações lá no CL Imbu e no HG Louveira, né? Dois novos aí inquilinos podem estar entrando aí lá pro ano de 2024. Teve uma renovação de contrato no Parque Torino, um destaque pro aumento aí do valor do contrato em 42%, excelente. E a gente tá tendo uma renovação em andamento de 8.400 metros quadrados lá no HGL de Ribeirão Preto. Então, no geral aí de comercial, a gente teve muitos aí contratos, né, sendo firmados em fase final de assinatura. Isso é bom, sendo finalizados e tudo mais, o fundo vai conseguir aumentar um pouco a receita. Isso é essencial pra gente agora nesse momento. Em relação à redução e devolução, como eu falei, teve uma devolução lá no Itupeva G100, 1.100 metros quadrados, valor pequeno, não influencia tanto. Já no Louveira tem uma devolução aí no total de 11.600 metros quadrados. Isso é um pouco alto, mas a vantagem é que eles comentam aqui que o espaço já tá em negociação. Então, saindo um entre o outro, e por isso que é muito importante a gente ter sempre fundos com imóveis bons dentro do portfólio, né? Aí o inquilino, o outro já vem, já aluga. E também a gente tem uma devolução de um módulo aí, lá Alice Alimentos, tá? Mas no geral, mais entradas do que saída, isso é perfeito pra gente. Assunto muito importante também em relação à relação com investidores. Como eu tinha comentado no outro vídeo sobre o HGLG, a Credit Suisse foi vendida para a gestora Pátria. Comentei mais lá sobre isso no último vídeo do HGLG que eu postei. De fato foi confirmado através de um fato relevante e tudo mais. E eu acho que o principal ponto que há a se destacar, deixei até destacado aqui, é que os profissionais que hoje estão na Credit Suisse vão para a Pátria. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que tocar aqui nesse assunto. Se os imóveis fossem, os gestores ficassem, isso ia ser extremamente preocupante, porque quem tornou o HGLG esse fundo que ele é hoje foram os gestores, foi toda a equipe que tá lá por trás. Então essa transição da equipe, levando a equipe junto, vai manter a ideia do fundo. Provavelmente só vai trocar o ticket, né? Mas ainda assim vai continuar sendo esse fundo excelente que é o HGLG. Muito top essa venda. O pessoal que tava morrendo de medo agora pode dormir um pouco mais tranquilo. Vamos lá, DRI esse mês tá extremamente importante, que a gente
tem que falar algumas coisas, né? Primeira coisa, o fundo vem perdendo um bom valor em despesa financeira e despesa operacional. Vem perdendo praticamente 3 e 4 milhões aí, todos os meses com essas despesas. Seria essencial os fundos conseguissem resolver esse problema para parar de perder tanto dinheiro, né? A gente viu que o resultado esse mês foi de 27 milhões e aí ele teve que distribuir 37 milhões. Então, utilizou muita reserva para conseguir entregar. E a gente não sabe até quando que o fundo vai conseguir continuar entregando, né? Porque hoje a reserva já está em 0,77. E se a gente olha aí, pelo menos desde agosto, o fundo não tem gerado tanto dinheiro, tem gerando bem menos. Então é algo para a gente acompanhar de perto para ver se esse resultado não vai ser totalmente impactado. A rentabilidade do fundo é muito boa, ganha de CDI, ganha de FIX, liquidez também sem comentários, né? O fundo vem crescendo mais a cada mês. E a carteira, né? Como eu falei para vocês, o que tá puxando um pouco o resultado do fundo hoje para baixo, essas aquisições que o fundo teve. Então acho que um movimento natural e que talvez seria interessante seria eles começarem já a tentar dar alguma dessas alavancagens para diminuir aquela despesa financeira que a gente está tendo e tentar tornar um pouco mais tranquilo a vida aí do investidor, né? A gente vê o gráfico de amortização dessa dívida do fundo. Os próximos meses até que tá tranquilo, mas daqui a alguns meses vai ter uns valores bem altos. Mas aqui no HGLG a gente não preocupa tanto com isso, né? Com dinheiro o fundo consegue, tem muitos FIIs, CRIs, LCI aqui, renda fixa. Isso aí não é tão preocupante. Acho que o principal ponto de preocupação aqui é ver se o fundo vai continuar conseguindo entregar aí os valores que ele tá entregando. A concentração do fundo hoje tá em São Paulo, né? É onde o logístico é forte, onde todas as empresas estão. Então vai ter essa concentração maior em São Paulo, isso é normal. A vacância, como eu falei pra vocês, ó, chegou um momento que essa vacância física estava em cerca de 20% e agora caindo para 10% e diminuindo cada vez mais. Isso é bom, o fundo só tende a ganhar com isso. Vencimentos contratos, para 2024 só 10%, então tranquilo. Prazo médio 3,8 anos. Revisional, 2024 a gente tem alguns revisionais, dá para aumentar um pouco a receita. E aí acho válido a gente ficar de olho aqui na questão do reajuste, né? Fevereiro, janeiro aí e fevereiro também, né? Os 3 meses aí do ano, a gente tem muito reajuste, então a receita do fundo deve aumentar um pouco, isso é bom. Concessão por locatária é tranquilo, o fundo até que não tem tantas aí concentrações, contratos maioria típicos. A alavancagem do fundo hoje tá em 12%, não tá tão alta. Ver o gráfico de amortização, pro ano que vem a gente tem 30 milhões de amortização, não é um valor tão alto, o fundo aí consegue tranquilamente, pelo menos aí agora os próximos aí 3, 4 anos o fundo tá bem tranquilo nessa questão. Mas já deve emitir, o HGLG consegue fazer emissões de forma bem tranquila, então isso não torna nem um pouco preocupante. E é aquilo que eu sempre falo, né? O resultado do fundo vai naturalmente aumentando esses 5% aqui que o fundo retém, então naturalmente ele vai conseguindo amortizar de forma bem tranquila. Então pessoal, em relação ao HGLG é isso, o fundo vem aí tendo alguns probleminhas em relação à receita, gerando um pouco menos. Vamos ver qual que vai ser o movimento da gestora, né? Para tentar contornar a situação. Tô bem ansioso até para saber o que eles vão fazer. E em relação à venda, né? Da Credit Suisse para a Pátria, fiquei bem feliz. A Pátria hoje é uma gestora muito boa. Eles acabaram comprando a VBI, né? Recentemente. E lá a VBI continua, né? Realizando um trabalho de forma excelente que eles realizam também. Então eu acredito que aqui na Credit Suisse não vai ser diferente. A gente só tende a ganhar aí com uma gestora tão boa, comprando um fundo tão bom como esse. E o principal, né? Levando os funcionários para outra gestora, né? Então a gente não vai ter alteração nenhuma. O pessoal vai continuar lá trabalhando. E aí a gente só tende a ganhar com isso tudo. E por último, né? Não tivemos a distribuição de final de semestre. Acho que essa tendência natural agora é o fundo estabilizar esses dividendos. Talvez só se acontecer uma venda de algum imóvel ou algo do tipo. Mas vamos ver. Guardar o próximo semestre. Se o fundo conseguir gerar mais, a gente vai conseguir ganhar uns dividendos a mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima e falou.